Olá, vermelhuchos! No outro dia eu estava no supermercado e me deu uma vontade danada de comprar uns produtinhos que eu usava, há muito tempo atrás, lá no início dos anos 80, quando eu era bem guria e tudo na minha lembrança parecia mais cheiroso e mais gostoso. Passei a mão aí num frasco do shampoo Johnson Johnson, ou Johnson Baby, como chamam hoje, o Chega de Choro, e completei com um frasco enorme de Neutrox, que para quem não viveu aquela época, era tipo o condicionador que tinha. E era mais barato e deixava o cabelo morto de oleoso. Mas para minha total decepção, o cheirinho dos produtos já não era o mesmo da minha memória. Acontece. Os produtos mudam, buscam adaptação aos novos mercados consumidores, descobrem que determinado produto químico que é usado na fórmula não é tão bom para a saúde quanto parecia, tipo, o Chega de Choro não era Chega de Choro, e por aí vai. Mas para mim, que estava em busca do cheiro da nostalgia, o sentimento foi bem ruim, não foi difícil me tomar por aquela sensação de que o que tinha antes era melhor e de que as novas gerações não sabem o que estão perdendo. E por que eu estou contando isso? Porque uma parte significativa de diferentes sociedades no mundo estão de alguma forma buscando um diálogo com o passado. Os anônimos, por exemplo, eles surgem como uma reunião de jovens urbanos através de um site chamado 4chan, que tem uma interface, olha o metrô aí, de difícil utilização, inspirada nos sites dos anos 80. Aliás, a juventude precariada, que está sendo motor das grandes manifestações desde os Ocupes, tem forte apelo identitário com o passado e muitas vezes ressignificam ícones inspirados em décadas anteriores, como o Pepe the Frog dos Muppet Babies e o Mussum, ou Chaves no caso do Brasil. Também encontramos gerações que parecem buscar uma identidade bolsonarista e de volta a um passado nos valores da década de 50 e 60. E muitos de vocês que me assistem possivelmente vão afirmar aí que eles estão, na verdade, em busca de valores da Idade Média, né? Bom, nos Estados Unidos também não é diferente. O Trump se elegeu com o slogan Make America Great Again, ou na tradução fazer a América grande de novo, e afirma constantemente valores presentes na sociedade branca, patriarcal e americana do passado. Na verdade, o próprio slogan Make America Great Again foi usado por outro candidato à presidência, o Ronald Reagan, na década de 80. Essa necessidade de volta ao passado não é desconhecida da humanidade. O campo das artes é possivelmente onde podemos perceber mais momentos de volta, através dos movimentos artísticos que dialogavam com o escape ou com o retorno ao passado. São exemplos do Renascimento, por exemplo, que se inspirava nos paradigmas da Antiguidade Clássica, e o romantismo, que veio inclusive após o racionalismo do período neoclássico e tratava de pessoas com tragédias de amor, ideias utópicas, desejos de escapismo e amores platônicos ou impossíveis. É curioso destacar que também na arte é que a gente encontra exemplos de inspiração no futuro e o desejo da humanidade de saudar o novo ou os avanços tecnológicos, científicos, sociais, como o movimento da vanguarda e o dadaísmo, que negava toda a arte do passado. Os motivos para navegarmos entre o passado e o futuro em nossas expressões sociais podem ser explicados aí por diversas partes do conhecimento. Mas eu estou trazendo uma coisa aqui. Segundo o artigo publicado por Fernanda Dias em 2011 no site Opinião Notícia, a resposta pode estar no próprio organismo, sim, nosso corpo, que tende a minimizar as lembranças ruins e hipertrofiar as boas. A afirmação foi tirada da chefe do setor de psicoterapia da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, a Vera Lengrubor. Espero que tenha acertado. Que explicou que o cérebro tem uma área chamada hipocampo, que é especializada em armazenar memórias carregadas de afetos. Além disso, a fantasia costuma ser sempre mais rica do que a realidade factual. E assim é mais fácil criar um mundo fantasioso e feliz do que encarar a realidade com os seus problemas. Ainda segundo o artigo,
um estudo publicado em 88 no Jornal da Personalidade e Psicologia Social, que é a publicação acadêmica da Associação Americana de Psicologia, as pessoas costumam julgar uma coisa sempre em relação à outra. Tipo, no meu tempo era melhor aquele show que eu fui antes e tal. Ainda segundo o estudo, nós tendemos a pensar sobre o passado distante de forma mais abstrata. Os pequenos aborrecimentos do dia a dia, como as contas para pagar, decisões a serem tomadas, não vêm à tona na nossa memória. Outro dado relevante no artigo é a afirmação de que o saudosismo pode se tornar uma fuga da realidade, o que torna a pessoa desajustada do mundo ao seu redor. Pois bem, o que eu quero afirmar aqui é que a situação econômica mundial está ruim. Além disso, a mudança e a perda de valores, não necessariamente positivos, que estavam pré-concebidos por outras gerações, e o processo também de insegurança aí das grandes cidades facilita para que muitas pessoas desejam retorno ao que é mais seguro, que é mais confortável. A esse passado fantasioso e feliz como uma fuga saudosista da realidade. Naquele tempo é que era bom. Era. Assim, vemos o retorno ao imaginário poético dos anos 50 e 60, de boleros e romantismo, que apaga dessa história o machismo, que, por exemplo, existia e estava presente na relação familiar patriarcal, e que hoje é tratada como algo positivo ou natural. Até o campo progressista existe uma tendência aí à romantização da luta da ditadura, enquanto o campo conservador extremista leva a uma negação da tortura. Tudo isso apagando esses mesmos anos 60, a corrupção e os casos resultantes do fim chamado... causa econômica do fim do chamado milagre econômico. Para essa geração mais nova que tomou conta das ruas, existe esse saudosismo que eles herdaram de outras gerações. E também o saudosismo dos anos 80, da cultura pop, em detrimento de enormes problemas econômicos existentes naquela época, onde o povo enfrentava a fila para comprar comida. Lembra? A fila do pão, a fila do frango? E buscava sobreviver mesmo diante da inflação, quando a gente ia para comprar uma coisa e de repente ela ficava outro preço. Bom, vamos dialogar. Você costuma pensar no passado com uma relação melhor do que você pensa no presente? Segundo, qual a sua perspectiva de futuro e qual você acha que são as perspectivas de futuro da maior parte da classe trabalhadora brasileira atual? Além disso, você acha que o campo progressista pode usar parte dessas referências do passado, assim como fez o campo conservador, para gerar esse sentimento de conforto e dessa forma quebrar a ideologia golpista que está dominando o país? Esse foi o nosso vídeo de hoje.